eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em Romanos nós lemos, irmãos, no capítulo 10, a Bíblia diz que, no versículo 13, porque todo aquele, qualquer um, e a Bíblia diz que Deus não pode mentir, não tem como ele negar ele mesmo. No 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, é o Espírito da graça, é o Espírito eterno, Espírito de santificação, Espírito de vida, Espírito de poder, Espírito Santo, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria. Então, toda a natureza de Deus se encontra no Espírito. E Ele que atua na igreja. E a Bíblia afirma, é Deus que não pode mentir, afirma que todo aquele que invocar o nome não é o nome às letras, invocar a autoridade dele é salvo. Amém? Então, desde já, aí a Bíblia em Hebreus vai falar que aquele que se aproxima de Deus, como estamos fazendo, tem que crer que Ele existe e que é galardoador, Ele vai salvar quem invoca o nome dEle. Amém? Primeiramente, aí isso é uma revelação que só durante a semana, como nós falamos com Deus, já revela se nós cremos ou não. Já revela. Se durante a semana eu me lixei para falar com Deus, já estou revelando que não acredito nele. Já estou revelando que não acredito nele. Estou vivendo a semana toda segundo os meus pensamentos, que ainda não foram mudados. Porque quem conhece o Senhor vai desfrutar de invocar e a autoridade dele libertar. É o que a Bíblia diz. Então ninguém será confundido, porque vai ser revelada a salvação reinando na vida. Amém? E nós vemos aqui para uma igreja que se achava tal, essa igreja aqui, porque ela tinha todos os dons espirituais. Ela tinha, mas o apóstolo Paulo fala que ela era carnal. O Espírito Santo diz que ela era carnal. E no capítulo 5, essa igreja que se achava tal por causa do conhecimento que ela tinha todo o conhecimento. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios que o que adianta o conhecimento se não tiver amor? É por isso que ele fala, vou te mostrar um caminho melhor. Então, o fruto do Espírito, que está relacionado ao amor, que o amor é o fundamento, os outros tudo cresce nele. Amém? E aí é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a Bíblia ela não vai deixar ninguém confundido. A situação que eu me encontro, ela vai sempre revelar a verdade. Porque nós lemos também que é a palavra da fé.
A palavra da fé revela a verdade. Não tem a palavra da fé pregando mentira, superficialidade. Não tem. A palavra da fé, ela é fundamentada na verdade de Deus. E toda hora nós escutamos, como eu escutei agora, que morreu alguém. Morreu alguém. É isso. É isso. A realidade é essa. Não precisa estar com problema. Jesus não falou que só vai morrer quem está doente. Não falou, não. Ele falou que vai morrer. Essa é a realidade. Quem não morreu hoje, vai morrer depois. Não tem para onde fugir. E segundo a Bíblia, para a gente aceitar isso com mais naturalidade, a Bíblia diz que não tem arma nessa peleja. Não tem. Não tem remédio, não tem médico, não tem. Vai morrer. É assim. Se não morrer hoje, pode ser amanhã, mas vai morrer. Porque o homem está ordenado a morrer uma vez. Depois disso, o juízo. E a causa da morte também não é nada, é o pecado. Pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por que o homem morre? Por causa do pecado. A solução é se entregar àquele que tirou o pecado do mundo. Se a culpa é do pecado de Adão, chegou o segundo Adão que venceu o pecado. Então a chave é essa: se render quem venceu o pecado. E para se render a ele, eu vou ter que revelar. Se eu me rendir a ele, eu vou revelar que eu não sou mais um homem natural, eu não sou mais um homem carnal, eu sou um homem espiritual. Porque quem venceu o pecado é a espiritualidade em pessoa na terra. E é ele que veio salvar. Amém? Então, o homem carnal que é revelado aqui na Bíblia, se for revelado na Bíblia que eu sou carnal, o Espírito Santo está me dando oportunidade para me tornar espiritual. Se a Bíblia revelar que eu ainda sou natural, o Espírito Santo, Deus, que é amor, está me dando oportunidade para me tornar um homem espiritual. Porque ele continua querendo salvar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, quem é esse homem carnal? O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, revela esse homem em Romanos. Ele revela esse homem, que nós lemos aqui que tem inveja, tem contenda, dissensões. É verdade também, esse homem é carnal. Agora, o apóstolo Paulo vai falar que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Aí fala que a lei, ele disse que tinha prazer na lei de Deus. Ele falou que o problema é que a lei era espiritual, mas ele era carnal. Então o carnal, o que ele vive em conflito? O carnal, ele vive em conflito, como Pedro negou Jesus e chorou amargamente, não teve força para não negar. E o apóstolo Paulo estava falando que o desejo do coração dele era obedecer à lei, mas não conseguia, porque a lei espiritual, eu sou carnal. Então o carnal vive em conflito, querendo até fazer a vontade de Deus, e quando peca e quando erra, se sente horrível, porque não conseguiu fazer o que o Senhor pediu. Esse homem é carnal. Esse homem é carnal ainda, que não consegue obedecer o Espírito Santo. Esse homem é carnal. Ele não tem o Espírito. Ele até houve uma iluminação, ele entendeu a lei, ele entendeu alguma coisa, mas não consegue, porque ainda é carnal. Ele aceita a verdade, mas ele é carnal ainda, os desejos do velho homem ainda dominam ele. Ele sempre é confrontado com os seus desejos, suas paixões, cede,
vai seguindo a sua vontade e lembrando que está errado, sofrendo, mas continua fazendo a sua vontade. Esse é o homem carnal segundo a Bíblia. Que o Espírito Santo fala para esses homens carnais, se reconciliem com Deus. 1 Coríntios 5:20. Amém? Amém ou não amém? E esses andarão dois juntos, se não concordardes um com o outro. Tu não me obedece, como é que eu vou andar contigo? A Bíblia está afirmando que quem não obedece, Deus não anda junto. O espírito de poder não entrou na alma. Você se sente mal quando não faz a vontade do Senhor? Fica entristecido, arrasado, mas continua fazendo a mesma coisa? Você é um carnal. Mas também tem um homem natural. A Bíblia fala do homem natural, que não entende as coisas do Espírito. Não entende. A Bíblia diz que para esse é loucura. Sabe quem são esses? Que escuta até a palavra, já escutou, mas vive durante o dia, agindo normalmente, fazendo o que sempre fez, sem aqueles pecados grosseiros, mas vive fazendo a sua vontade, satisfazendo os seus desejos, feito coisa que não escutou nada. Sabe por quê? No interior dele, ele acha que a vida de espiritual, que é revelada na Bíblia, como diz a Bíblia, o homem natural é loucura. Então ele recebe como uma loucura e sai por aí sem nenhuma responsabilidade para fazer o que Deus quer. Ele vive a vida normalmente como se tivesse tudo bem, sem compromisso nenhum com a palavra e não se sente mal. É o homem natural, que ele vê as verdades espirituais como uma loucura. É o que a Bíblia diz. Amém, irmão? 1 Coríntios, capítulo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso aqui são essas pessoas, os naturais, eles se prendem em suas sabedorias, eles nos seus orgulhos, da capacidade deles. Então a vida de cima, a vida espiritual, ele ignora, é como uma loucura. Esse mundo invisível não entra. A vida de fé é uma loucura. São um materialista preso no visível. Isso é o que interessa. Não consegue enxergar nada além. O mundo invisível não entra na alma. O que eles ficam presos naquilo que se vê, no que o homem faz, no que o homem oferece, no que o mundo oferece. Esses são os homens naturais, que a vida celestial não entra, de hipótese alguma. O lance é de ficar preso nas preocupações desse mundo, domina eles. A eternidade não passa de uma loucura. A mensagem da cruz, que pela fé naquilo que ocorreu eu sou salvo, isso é loucura. Andar em novidade de vida, negar a si mesmo é uma loucura. Isso é impossível. Impossível. Tem um homem carnal, esse é o natural. Amém, irmão? Então, tudo vem de onde? O coração, a palavra não entra. Hipótese alguma. Tu tá maluco? Paulo, as palavras estão te deixando perturbado. É uma loucura a ressurreição. Cristo nasceu daquele jeito. Tá doido, só que não falam. Mas isso é uma loucura. Nicodemos, como pode? Não tem como nascer de novo. Vive essa loucura sem falar. Não entra, tu vê que não tem fruto nenhum, nem mexeu no entendimento, vive como se não está escutando nada. A Bíblia me mostra como eu estou, a Bíblia me revela quem eu sou, isso aqui é irrefutável. Amém, irmão?
Amém ou não amém? Amém. Então, como os carnais, os naturais, vão dar ênfase e viver a ênfase? Quem ressuscitou com ele busca e pensa nas coisas de cima. Loucura! Como é que eu vou ficar falando disso? Se isso não entrou dentro de mim. Como? Como eu vou buscar a purificação mais e mais da minha alma se eu não creio plenamente que vou morar com ele? Eu acho isso uma loucura, por isso que eu não faço. Porque, vê se isso é verdade, tudo aquilo que chega até nós, para nós fazermos, para benefício próprio, terreno, temporal, passageiro, que chega até nós para o nosso benefício, pensa aí, qual foi o que você não fez? Já aconteceu? De você saber que aquilo que tu fizer é o benefício para você, tu já deixou de fazer? Agora, o benefício que ele nos deu não é porque o que a gente faz ou o que a gente fez, é tomar posse do que ele fez. É diferente, é pela fé. Não é o que eu vou fazer que eu vou ganhar. Não, eu ganhei porque ele fez. É pela fé. Amém? Então, tomar posse de uma vida que não existe, que eu não vejo, por alguém que eu não conheço, não creio, como? Como? Mas quem invocar o nome dele de coração será salvo. Amém? Então, tem esses dois grupos, os carnais e os naturais, mas a Bíblia fala do homem espiritual. A Bíblia fala do homem espiritual que tem a mente de Cristo, tem a moral de Jesus, tem a natureza de Jesus, tem a mente do Senhor Jesus, discernimento, autoridade, entende, passa a entender e cresce mais como igual Jesus. A natureza vem tomando posse de glória em glória, vai sendo manifestada. O homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Esse homem espiritual é o novo homem andando em novidade de vida, buscando a santificação a cada dia, buscando, querendo saber qual é a vontade do seu Senhor que morreu. O mundo não é mais mundano ele. O mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Ele não ama o mundo nem as coisas mais do mundo. Ele entende, entrou na atmosfera do céu, foi para as regiões celestiais, busca e pensa nas coisas de cima. A justiça de Deus está sobre a sua alma. Ele passa a ser servo da justiça, desenvolve a salvação de glória em glória, sente Deus podando, tirando a sujeira da alma dele, sente o poder de Deus crescendo, sente que está guardado pelo poder de Deus mediante a fé, chama, grita e o Senhor dele responde, porque ele está atento, segundo a Bíblia, atento às orações do novo homem que ele gerou de novo. Essa é a verdade. Então, nessa manhã, para nós e para quem for escutar, dá para entender se tu é um homem natural, dá para entender se você ainda é um carnal, porque a Bíblia diz, tem vaso de honra e desonra, mas os de desonra, se arrepender, invocar meu nome, se tornam vaso de honra para toda boa obra, segundo a Bíblia. E entenda, os naturais e os carnais, o fogo do inferno os aguarda. Só vai morar no céu aqueles que nasceram de novo, o novo homem, porque o velho
foi com ele crucificado no madeiro. Essa é a realidade da Bíblia. Essa é a palavra da fé para salvar. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.